Hoje você tá com quantos anos? Tô com 20 anos. Nossa, tá velho Tem demais, base um negócio desse? Não, tá velho demais. Cara, quando você falou, o sentimento de nostalgia, quando eu olho pra capa do meu livro, pra mim eu mesmo. Eu olho e eu vejo, caramba, eu estou ficando velho. E é impressionante que a minha cara continua do mesmo jeito. Eu tenho 20 anos com a cara de 15, com a cara de quando eu lancei meu livro. Ai, cara, é demais isso. Mas continua. Eu tava falando que eu fui fazer entrevista com as minhas professoras do ensino fundamental e do comecinho do ensino médio. Pra perguntar pra elas, cara, quem é o Davi? Eu queria entender o porquê eu fiz o que eu fiz. Muita gente olha pra mim e pergunta, Davi, por que você começou a empreender? Você já nasceu empreendedor? Você se tornou empreendedor? Foi por pressão dos seus pais? Foi pressão da sua mãe? O que aconteceu? Explica. Nem eu sabia explicar direito. Eu fiz muita coisa de maneira intuitiva. E hoje, quando eu aprendi a teoria da coisa, eu olhei pra trás e eu vi, cara, eu acertei muito mais do que eu errei. Eu poderia ter errado muito mais do que eu acertei. E eu fiz tudo de maneira intuitiva, porque eu sabia porra nenhuma quando eu tinha 13 anos. Como foi que isso aconteceu? Como é que se explica isso? E aí eu fui querer estudar a minha própria vida para ajudar outras pessoas a seguirem um caminho parecido com o meu. Porque eu identifiquei que muita gente utilizava da minha história como base para construir sua própria. E se nem eu mesmo estava entendendo o suficiente sobre a minha história, como é que eu ia ajudar outras pessoas? E foi aí que eu me baseei na minha história para criar um método de educação protagonista que virou várias coisas depois, que inclusive vai estar registrado nesse livro. Mas as minhas professoras, elas olharam para mim e falaram assim, Davi, era impressionante o quanto que você sempre foi líder. O quanto que você sempre foi resolvedor de problemas. Uma professora minha falou de uma passagem que a gente estava plantando pé de feijão na escola. E o meu pé de feijão era o mais bonito, era o mais decorado, era o mais arrumado, porque eu sempre fiz mais do que fui demandado. E um pé de feijão caiu no chão. E eu era o primeiro a correr lá e pegar o pé de feijão e colocar a terrinha dentro. Sempre fui proativo. Cara, esse é o meu perfil. Eu lembrei disso agora, que interessante, velho. E você falou num ponto que é um ponto de dor pra muita gente aqui, porque tem muitas pessoas que sabem fazer alguma coisa, mas não sabem ensinar aquilo que fazem. Porque é uma segunda habilidade. Primeiro é fazer e a segunda é aprender a ensinar o que fez. E é muito aquele connect the dots, né? Olhar pra trás e conectar os pontos e entender a lógica do teu próprio caos. Por isso que eu acho muito legal isso, quando você para pra refletir. Quantas vezes, acontece demais isso, quando você às vezes lê um livro, você, nossa, eu faço isso, é uma técnica que nem sabia que existia. Então quando as pessoas percebem esse padrão e poder colocar, e quando você ensina alguém, você aprende duas vezes também, né? Sem dúvida, e você vai validando o teu método, né? Quando você ensina alguma coisa pra alguém, essa pessoa aplica e ela começa a ter resultados reais, você compara os resultados que você teve, ter aquelas atitudes, e o resultado que essa pessoa teve, tendo as atitudes que ela teve, você consegue ter um nível de aprendizado e uma profundidade em relação ao que você está ensinando muito maior. E é isso que eu estou conseguindo com a minha mentoria. É aplicar o método que foi aplicado na minha vida, que me trouxe resultados, na vida de outros jovens. E eu consigo ter o feedback em tempo real do que está sendo feito a partir deles. E principalmente você que tem essa bandeira que representa muito o jovem, eu comecei a empreender muito cedo também. Só que a minha grande diferença, assim, para você, é que não vou falar que não tinha rede social, senão parecia um ancião aqui, né? Tenho 34. Mas não era. A gente não usava, por exemplo, Orkut pra negócio. Era uma coisa completamente formal. A gente nem tinha acesso até IGE, essa coisa. Então não era tão instantâneo quanto é hoje. Hoje é diferente. Então, por exemplo, você tá há uns 20 anos e, cara, documenta toda a sua jornada. Pessoas têm capacidade de te olhar. E eu sempre acreditei que a nossa idade nunca pode ser utilizada como uma desculpa. Cada fase da nossa vida tem uma dor e uma delícia. Por exemplo, quando a gente começa a empreender muito novo, tem aquele julgamento pô, você é muito jovem, as pessoas confundem liderança por extensidade de tempo, mas é intensidade de prática. É isso. Não tem nada a ver o quanto tempo você tem, né? Quem dirige melhor, Ciro Carneiro, meu avô ou Lewis Hamilton? Meu avô tem o dobro do que ele tem de vida, mas eu nunca seguiria o meu avô, né? Eu fico atrás do Lewis Hamilton ali na estrada. Mas qual você acha que é uma das grandes dores, principalmente hoje, dos jovens? Você acha que é o medo de ser julgado, ou o medo de, putz, o que o pessoal vai achar se eu vou lá? A coisa mais comum é receber pergunta, Caio, eu vou ter uma reunião com uma pessoa muito mais velha do que eu. Quantos anos tem essa pessoa? 28? Às vezes o cara tem 18, 19. Mas dá uma intimidada nisso, né? Como que... Você recebe muita mensagem assim? Cara, como que você lida? O tempo todo na minha mentoria, nas minhas redes sociais. Eu queria ilustrar com 3 histórias. Vou contar bem rapidinho. A primeira delas, eu tinha 13 anos. Eu tava criando a minha empresa, eu tinha acabado de ter a ideia. E eu fui marcar uma reunião
com o maior vendedor de material escolar de Alagoas, com a maior loja que vendia material escolar. Esse sotaque maravilhoso que você tem é de Alagoas, é de Alagoas, né? O pessoal do podcast estão pensando nesse sotaque envolvente. Esse sotaque esse swing gostoso. Eu sou do Nordeste. E aí eu fui ter essa reunião, fui tentar marcar a reunião. E aí eu peguei no telefone e liguei, fiz uma voz mais grossa. Nada, né? Voz de criança do mesmo jeito, eu tinha 13 anos de idade, eu tenho voz de criança hoje. Imagina com 13 anos de idade como é que não era a minha voz. Marquei, deu certo. Cheguei lá pra ter reunião, fui sozinho. Com 13 anos de idade, meu motorista me deixou na porta da loja, eu desci com a pastinha debaixo do braço, com todo o material impresso para explicar o que era listite, sem saber muito bem o que é que eu queria. Eu queria apenas ter uma perspectiva de um cara que já estava naquele mercado para conseguir saber o que é que ele pensava em relação àquela minha ideia. Eu estava inseguro, eu não sabia o que é que era aquilo. Beleza, fui lá, quando eu cheguei, sentei no sofá, e aí ele saiu da sala que ele tava, que era a sala dele, o dono da loja. Ele foi até mim, ele olhou pra mim e ele falou, cadê seus pais? Estão no banheiro? Aí eu falei, não, a reunião é comigo mesmo. Ele falou, não, com você eu não tenho interesse em conversar, eu acho até que é ilegal conversar com você. E eu olhei pra aquilo e fiquei muito triste, velho, muito triste, fiquei acabado. Aí eu, beleza, fui embora e... Eu curto muito esse sentido de você canalizar essa frustração pra alguma coisa positiva. Boa! E eu olhei pra aquilo, aquela frustração que me veio naquele momento, aquela tristeza, eu falei, cara, eu vou esfregar na cara desse cara de que eu tenho potencial e de que idade não é fator pra se julgar ninguém, e sim resultados. Eu vou ter resultados e esse cara vai pegar o telefone e vai me ligar. E você deve ter recebido, como você documenta a tua jornada há muito tempo, também tem muito desse lance, né? Você começou a empreender, você tinha 13 anos. Sim. E com 13 anos, tem muita gente que deve olhar e falar, que absurdo, esse devia estar brincando, devia estar na rua, sabe, se divertindo, sendo criança. Só que uma grande diferença, infelizmente, tem muitas pessoas que perdem as suas infâncias para poder ajudar os pais e mães. A gente sabe o país tão desigual que a gente vive. Mas no seu caso, era sua, entre aspas, brincadeira, eu brincava né, de empreender. Nas minhas primeiras palestras eu falo sobre isso. Era uma brincadeira, né? Você sentiu um prazer enorme ali de Eu transformar nada em algo. Que nem aquelas crianças, às hoje. vezes, que sentem o prazer em montar coisa. Sabe, o cara tem prazer em construir ali robozinhos e desde cedo fica ali. E foi Ou isso. um jogo de videogame, o teu joguinho, entre aspas, era vender, era transformar nada em algo, era resolver o problema de alguém. Cara, sabe as doses de serotonina que são enviadas pra quem joga videogame, quando o cara tem uma conquista, passa de fase? Uhum. O meu jogo de videogame era a minha vida empreendendo. Tanto é que, durante esse meu processo de autoanálise e de autoobservação, eu parei pra pensar que eu não entendia o que eu tava fazendo até os meus 14 anos. Até os 14, pra mim, tudo aquilo era uma grande brincadeira. Eu só comecei a entender quando chegou na conta da minha empresa o primeiro faturamento de 100 mil reais. Quando bateu 100 mil reais, eu olhei e falei, puta que pariu, o que é que tá acontecendo? A brincadeira tá ficando séria, então bora profissionalizar. Então, eu fui obrigado a amadurecer muito rápido, a crescer muito rápido, a aprender muito rápido, porque eu não sabia de porra nenhuma. Eu era um menino de 13 anos que não tinha nenhum background em relação a negócios e eu me dei o luxo de aprender à medida que eu avançava. E eu fico muito triste quando eu vejo a galera, não, você precisa esperar se sentir pronto para começar a fazer alguma coisa. Como é que, sob qualquer perspectiva, eu poderia me sentir pronto com 13 anos? Não tinha como, era impossível. E a coisa mais bacana de tudo isso, também sobre a minha perspectiva, é que eu comecei a documentar esse meu conteúdo em 2014. 2014 nem se falava sobre empreendedorismo. As pessoas nem sabiam que era startup. As pessoas falavam sobre inovação. A inovação já se fala. Jamendo.com